Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalaô e Calgundá, e este é o canal do YouTube associado ao blog, né? O blog que tem textos, www.numilar-fa.com.br. Então, se você gosta de ler, vá no blog, se não, fique aqui e veja esses vídeos, né? Que é mais fácil às vezes ouvir do que ler alguns textos longos, né? Como tem no blog, né? Também, se você gosta de ler, né? Eu tenho alguns livros no YouTube, YouTube não, na Amazon, formato Kindle, ainda não formato físico. Eu pretendo fazer um livro físico, mas ainda não fiz. Vai ser um livro físico sob demanda, né? Então, por enquanto é o que tem, livro Kindle. Muito bem, então, esse vídeo aqui, que eu espero que não seja longo, mas desperte um pouco mais de curiosidade ou de atenção de algumas pessoas, né? Dessa meia dúzia que me assiste aí, né? Eu vou falar quais são os odus e as informações importantes de uma consulta de fato que você deve guardar para você deve ter com você deve pegar. Por quê? Porque uma consulta, ela pode não ter sido tão clara, explicada por um babalô, mas outros babalôs podem explicar aquela consulta. Às vezes você fala, fulano, você pode me dar a sua visão sobre essa consulta aqui? E outro babalô, baseado na consulta que um fez, ele pode dar uma outra interpretação. Mesmo que ele na hora lá não consiga interagir, ele pode te dar algumas informações básicas, fazer algumas perguntinhas e evoluir com isso. Porque em Fá, diferente de Búzios e outros oráculos, uma vez feita a consulta, registrada lá, aquilo pode ser interpretada por vários babalôs. Então é isso que eu vou explicar, tá? Vou explicar brevemente aqui sobre isso. Então, se você quiser entender um pouco desse assunto, fique aqui, se não, procure outro vídeo que lhe interesse. Então vamos lá, para quem ficou, né? Os 3 ou 4 que ficaram. Então, olha só, eu ia fazer até esse vídeo naquele formato de storyteller, né? Desenhar os odus, mas eu achei que não adicionava, não. Eu achei que ia ocupar espaço e tal, as pessoas acabam ouvindo. Então, eu vou falar do básico, né? Vou falar com calma aqui, para as pessoas não se confundirem, mas vou falar só do básico, o básico que tem. Primeira coisa é o seguinte, lembrando a vocês, uma informação que tem nos meus vídeos, conhecimento que todos deveriam ter, mas que o Odu não é uma divindade, né? Isso é uma coisa que o pessoal de Candomblé, que não sabe nada de Odu, olha só, já fui de Candomblé, já joguei Búzios com Odu, e eu posso afirmar que o pessoal de Candomblé não sabe nada de Odu e nada de Fá, nada. Então, Odu não é uma divindade, tá certo? E Odu não é uma desgraça, como o pessoal de Candomblé faz muita gente entender. E quando você vai numa consulta e fala, você não recebe Odu. Ah, Deus me deu essa desgraça, ai, que problema. Né? Como eu já fiz aqueles vídeos de Ossá, eu recebi Ossá, e agora minha vida vai acabar amanhã. Não é nada disso, né? O Odu é um símbolo gráfico, é um desenhozinho que tem duas colunas, a coluna 1 e a coluna 2, tá? E a gente lê da direita para a esquerda. Aqui de vocês é o contrário, né? Pela tela, né? Da direita para a esquerda. Então, e cada coluna dessa pode ser um tracinho ou 2 tracinhos, tá? Então, e tem uma combinação lá disso que no final das contas dão 16 combinações 256 combinações possíveis. Cada pena pode 16, mas 16, né? A análise aí a combinação, né? Essa é análise combinatória, isso é matemática, né? 16 vezes 16 dá 256 odus, tá? Então, um arranjo, né? Conjunto de arranjo. Faz a diferença, a posição. Então é isso aí. Essa é a parte matemática. Tem gente que acha que Odu tem matemática, tem autores que fizeram isso. A Judith Gleason tem um livro só sobre isso, né? Matemática de Odu. Mas não tem muita coisa, não. Tem tanta matemática assim, não. Até porque os Yorubá não tinham matemática, eles não sabiam fazer conta, né? Aliás, eles não tinham número, né? Mas enfim, vamos lá. Seguindo em frente. Então é um símbolo. Então o que eu dizer é o seguinte, quando você recebe aquele símbolo, eu estou fazendo essa pequena introdução aqui de 4 minutos, só para dizer o seguinte, aquele símbolo, ele é uma mensagem, né? E esse símbolo é recebido de duas maneiras. A forma correta é o babalô sacar com os iquins. Eu tenho certeza que 99% aí nunca viu um iquinho, talvez 100%, nunca. As pessoas não sabem nem que é o iquim. Iquins são aqueles carocinhos de dendê que o babalô saca.
todo mundo só viu aquela correntinha de semente que ele joga, o opelê, né? Opelê e Fá. Opelé e Fá. Então, mas deveriam ver o Iquim e não o opelé, tá? Deveriam. Mas isso é um problema entre você e o babalô que você consulta. Ali sai um desenho, uma representação. Quando você tira com o Iquim, fica fácil que o babalô desenha ali no Opon, né? Mas quando ele tira com o opelé, ele entende pela posição pelo lado da semente que caiu ali. Então, aí ele vai saber, esse aqui é o Odu tal. Então, aquilo ali é um desenho printado, né? Ou nas sementes ou no Opon, e que traz uma mensagem. Então, já falei, estou voltando aqui em 5 minutos, né? 6 minutos já. Mas é isso, é uma mensagem, né? Por quê? Porque a pessoa já tem o problema da situação, você já chegou ali com essa situação. O Odu só diz, fulano, é essa situação que o Orumilá manda no balão falar para você, ok? Então a primeira coisa e mais importante para você saber de uma consulta é isso, que você não ganhou nada naquela consulta, você só foi um registro, é isso que você tem. A outra coisa importante para você saber de uma consulta é que uma consulta Ifá é considerada um ebó. Tá? Consultar, você já está mexendo o supernatural, os orixás a seu favor. Eu entendo, esse é meu entendimento, que essas coisas funcionam assim muito bem quando você usa Iquim e Opon Ifá. Tem que ter o Opon Ifá, tem que ter o Odu riscado, tá certo? E você saca o Iquim, mais ou menos, né? O Iquim talvez sim, porque na realidade o Iquim pro Babalô é Orumilá, é a representação de Orumilá. Ali você está invocando Orumilá, né? Por isso que tem Babalô que não gosta, não gosta de usar, gosta de opelê. É verdade, tem Babalô que tem medo, tem receio de usar o Iquim, porque aqui, né, está chamando Orumilá direto ali. Como o Babalô diz, ele está baixando Orumilá, né? Tá certo? É isso. Então é muito mais importante, muito mais eficaz, muito mais efetiva a consulta com Iquim e não a consulta com o opelé. Mais uma vez, problema entre você e o babalô que você consulta. Por quê? Por causa desse efeito do ebó, né, de você riscar lá no Opon. Aí tem toda uma explicação supernatural do porquê que riscar o Opon é importante, o que é o Opon é importante, que eu já falei que eu vou falar um dia eu falo. Tá certo? Não vai ser agora nesse vídeo. Então essa é a primeira parte. Então o que você ganha nessa parte é isso, né? A segunda parte é o instrumento que você fez. A segunda coisa importante é o instrumento. Aí você vai ter um Odu. Esse Odu, primeiro que ele tira lá, jogando o opelé, vou falar de opelé porque, mais uma vez, 90% vai ter opelé. Pum, cai o opelé. Precisa uma exposição. O que é isso? Este é o Odu que traduz a sua situação, ou traduz a mensagem, ainda não é a sua situação, traduz a mensagem que o Orumilá pede para o babalô falar para você. Esse é o Odu principal. Tá? O Odu principal da consulta é esse. Ali está assim, o que o Orumilá está pedindo ao babalô para transmitir, para ele entender a situação. Não é diretamente o seu problema, mas é a situação que o Orumilá diz que deve transmitir a você. Tirado isso, o babalô vai fazer uma pergunta adicional, vai fazer a próxima pergunta, ele vai querer saber se aquele Odu, então essa aqui como eu falei, vou perder a conta aqui, né? A terceira informação importante, né? Eu acho que é a terceira, que seja, tá lá. Então você tem que saber esse Odu, tá bom? Depois eu falo tudo que você tem que voltar da consulta com isso. Aí ele vai fazer uma pergunta que é o seguinte, ele vai querer saber se aquele Odu vem com a mensagem em Ire, que significa bênçãos. Aí algumas pessoas podem traduzir como positivo, a gente não traduz como positivo, a gente traduz como bênçãos, tá certo, né? Ou uma outra palavra, que pode ser alguma coisa diferente. Daqui pode ser Ibi, que é o que eu gosto de usar, porque eu acho que no final é Ibi mesmo, que é o mal, né? Que você tem. Ou os cubanos não gostam de chamar Ibi, mas daqui a pouco eu falo sobre isso, eles chamam de Osobu, e é a mesma merda, tá certo? E tem africanos geralmente falam Ibi ou falam outra coisa que é Adeo, que é uma dúvida, um problema. No final, são eufemismos para dizer a mesma coisa que o Ibi, tá? Então, o Ire todo mundo fala. A segunda palavra pode trocar. Ibi, Osobu, Adeo, tá? Escolha alguma coisa lá. E o que significa? Isso significa o seguinte, que a forma daquela mensagem, porque o Odu tem muitas mensagens, você pode ver sobre vários aspectos. E essa informação agora, bom, e aí quando ele faz essa pergunta, para ele determinar
se a resposta é sim ou não, são sempre dois odus. Um representando o sim e um representando o não. É a quarta coisa importante, essa pergunta que vai acontecer, e essa pergunta geralmente é feita assim, ou o certo de acontecer a consulta. IBO. IBO são uns apetrechozinhos que o Babalô bota na mão do cliente, do consulente. Aí o consulente bota para trás, embaralha e bota para frente se o Babalô ver. Aí quando o Babalô lançar os dois, ou pelê duas vezes, ou riscar, ou sacar os iquinhos duas vezes, ele vai, pelo Odu mais sênior que sair ali, ele vai escolher, abra aquela mão ou aquela mão. Isso é um problema do Babalô, tá? Aí você abre. Pelo que tiver dentro da sua mão, o Babalô vai saber se é sim ou não. A resposta para a pergunta dele. Por que é importante para o Babalaô não manipular a resposta? Porque a resposta está na sua mão, está fechada. Só depois que ele tirar, ele não sabe quando abrir a mão onde vai estar a resposta. Tem Babalô preguiçoso, ou Babalô que não ortodoxo, não faz a coisa certa, que faz a coisa errada, que diz o seguinte, não, eu vou jogar duas vezes, a primeira vez é sim, a segunda vez é não. Isso ele só pode fazer quando estiver jogando sozinho ou para ele mesmo, que ele não pode usar as mãos. Mas quando ele estiver usando para o consulente, ele sempre tem que usar o IBO. A base do jogo de Fá é o IBO. Ele não pode saber a resposta, ele não pode manipular o jogo. Então duas coisas podem acontecer, né? Quando você joga, você não tem como manipular como é que vai cair ali, e quando você saca o Kim, normalmente se diz que você não consegue manipular. No que pese, existem lendas ou formações, tem gente que consegue ali, ó, separar. Na realidade, ele, como é que separa? Ele vai sacando. Aí quando ele vê que é um número que não interessa, ele saca de novo. Aqui, entendeu? Então, o Babalô pode manipular o equipe? Até pode. Ele tem que ser muito habilidoso ali, tem que ter uma certa habilidade. Mas dá para fazer, assim, se o cara não perceber, uma pessoa mais esperta percebe, opa, peraí, saiu, né? Vai dizer que está fazendo aquilo ali. Ou às vezes até pela próprio sensor da mão, você sabe mais ou menos o que tem ali, dá para chutar, às vezes sim, às vezes não. Mas isso é uma segurança. Então é uma segurança que o cara não está manipulando as respostas. Então ele vai fazer a sacada e vai tirar, e vai decidir pela prioridade. Quando ele abrir sim, se abrir sim, a pergunta sempre é a resposta que ele quer ter. Se está em Irê, essa é a pergunta, né, que ele tem que fazer. Sheireni, está em Irê, né? Aí o que ele vai responder? Sim ou não. Então se sim, está em Irê. Se não, não está em Irê, está em Ibi, tá certo? Né? Vou esquecer as outras palavras, eu vou fazer como eu falo, Ibi. Ok? Isso é um problema. Está em bi, está em mal, com maldição. Não, isso é só uma expressão. Entenda da seguinte maneira: quando está em iri, você está numa situação e aquela consulta está indicando, olha, esse cara está numa situação de usufruir bênçãos, precisa, né, de melhorar, e está numa situação muito boa, então está dando uma boa mensagem. Quando o IBI, que é a coisa mais interessante, às vezes você pode dizer, o IBI é ruim. Não, eu acho o IBI muito bom. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que o IBI é bom. Por quê? Porque aquela resposta vai lhe ajudar a tirar uma negatividade que você tem. O IBI não traz, então o Odu não te traz aquela negatividade, né? Essa é uma interpretação errada de Monte Babalô. Lamento se tem algum babalô que acha que IBI é que aquele Odu te traz negatividade. Claro que o pessoal de Candomblé acha isso. O pessoal de Candomblé acha isso. Porque, já falei, eles não sabem de Ifá e não sabem de Odu. Então, o IBI é porque o Ifá vai remover. Tá certo? Bom, então é o IBI. Beleza, então esses dois. Então esse conjunto de Odus é o conjunto que vai ser sacado, tá? É o principal e são os dois, e esses dois Odus, porque sai um Odu para uma mão, sai um Odu para outra, ok? Estou falando do jeito certo, não estou falando daquele jeito maluco, não, o jeito errado. Sai o Odu para uma mão, sai o Odu para outra mão. Então, o Odu que vencer abre a mão, e aquele ali está associado àquilo ali. Então escolhe Ire ou Ibi. Então esses são os dois testemunhos. O testemunho que ganhou a disputa é o principal e tem o segundo testemunho, tá certo? Eles são importantes. Principal, primeiro testemunho, segundo testemunho. São os dois lá. E os dois são usados. Esses três Odus são os Odus sacados, tá certo? São os Odus sacados. Depois disso, isso já tem, olha só, com essas informações, principal e os dois testemunhos, e se for Ire ou Ibi, você já tem ali, ó, já pode fazer interpretações, já pode fazer análise. Mas aí tem mais uma ou duas informações adicionais, dependendo também da forma como o Babalô interpreta. A informação adicional seguinte é qual é o tipo de Ire ou de Ibi,
tá certo? Então, se for Irê, existe uma série de Irê de bênçãos, se for de Bi, uma série de negatividades que vão ser retiradas. Aí ele tem que escolher uma daquelas. Isso até sem se preocupar com a interpretação. Ele vai tirando, tá? Aí ele vai fazer pergunta para uma, é essa, sempre assim. É essa, sim ou não? É essa, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Mas, e um Odu vai chamar, vai escolher uma dessas, um dos tipos de Irê ou um dos tipos de Bi. Esse Odu que tira aqui não tem muita relevância, ele pode anotar, mas, assim, raramente pode ser usado. Raramente se usa, mas tem gente que pode usar. É padrão, eu uso, beleza, usa se quiser, gente, não tem problema nenhum, tá lá. E tem a próxima pergunta, já perdi a conta. A próxima pergunta é quem vai, aí assim, depende, né? Eu só faço essa quarta pergunta quando é Ibi. Quando é Irê, já não me faço mais, tá? Quando é Ibi, eu faço a outra pergunta que é quem vem, qual é a divindade que vem, aí tem uma coisa, que vem trazendo ou limpando o Ibi, tá? Então, e como é que você sabe qual que traz e que limpa? Esse é um problema do Babalaô, que ele tem que saber. Quando a divindade traz, quando está saindo alguma divindade que está trazendo aquele Ibi, quando a divindade, na verdade, está removendo o Ibi. Isto é parte da análise do Babalaô. É ele que vai analisar, não, essa divindade aqui que está provocando, ou não. A causa, nem sempre é divindade, tá? Às vezes são pessoas, fantasmas, sei lá, guias de Umbanda, Egum. Cara, existem uma série de coisas que, né? Adé, cara, fofoca. Cara, existe uma série perdão, fofoca não, porque fofoca seria o problema. Existe uma série de espíritos ou divindades que poderiam ser consultadas para saber essa coisa aqui, tá certo? Como eu falei, tem gente que faz para Irê, eu não faço, tem gente que faz para Ibi. Pronto. Então, por isso quis dizer o seguinte, no meu 16º minuto, isto aqui fechou a consulta, né? Com essas explicações lá. Como é que o Babalaô vai consultar aquilo? Bom, isso já é um outro passo, mas em princípio, aí os testemunhos, o que ele vai olhar? O primeiro testemunho é que traz o nível mais alto do problema. Ali caracteriza, essa informação é importante, vale a pena passar para vocês. Ali diz assim, qual é o Irê que está trazendo, a razão daquele Irê, ou qual o Ibi, qual o problema que está sendo removido. É o primeiro testemunho. O segundo testemunho, que perdeu, ele traz o detalhe do primeiro. É assim, é isso e nesse nível de detalhe aqui, entendeu? Ele complementa. Então, assim, porque para você saber um problema, um só não diria. Ele faz o primeiro nível e o segundo o bem detalhe. Então, ele traz o detalhe desse cara aqui. Tá? Ele traz em detalhe esse cara aqui. E geralmente, às vezes, é quem determina você, nesse cara aqui, né, no segundo testemunho, que você vai puxar ali, geralmente boss para aquilo ali e tal. Os boss geralmente são determinados por esse cara aqui, que são os problemas mais imediatos. Então, assim, se é um Irê, qual o tipo que está trazendo, qual o detalhe, aí essa interpretação fica mais rica no Ibi, né? Esse é o problema, não. Esse problema, nesse nível de detalhe aqui, especificamente isso aqui, ok? E aí você às vezes faz para aqui, faz para lá, mas aí, novamente, a decisão de que tipo de ebó, de que tipo de liturgia que vai ser feita, varia entre esse Odu, que é o principal, os dois testemunhos, às vezes outros, mas isso tem a ver com o valor, é o conhecimento dele, a experiência dele que vai determinar esse tipo de coisa. Esses são os Odus sacados, ou lançados lá com o Peli, que são anotados. Existem outros Odus que podem ser, também são usados pelo Babalaô para uma interpretação, tá certo, né? Como, às vezes a sombra, e aí depende muito, né? Isso não varia muito. Eu acho que tem que ser um pouco restrito, porque senão fica Odu demais, tá? A sombra do principal, a abertura do principal em duas pernas, perna 1 e perna 2, porque na verdade o principal é composto de duas pernas, a perna 1 e a perna 2. A perna 1 é a situação que a pessoa está, a perna 2 são as atitudes, como ela deve encaminhar a situação dela para se livrar daquilo, se beneficiar daquilo. Tem uma forma de interpretar que você divide em duas, né? Na verdade você divide em dois aqui, mais um aqui. Você analisa mais uns 3 Odus para poder dar uma correta interpretação, que não é a mesma lá. Mas isso aqui eu já falei em outro vídeo, não vou... Fiz um desenhozinho para explicar isso. O que eu queria dizer nesse momento é isso. Então, esses Odus. Então, quais são os Odus importantes? Esse que eu citei aqui todo para vocês. Outra informação importante é o seguinte, tem que tomar muito cuidado, tem muito Babalaô que é fazer uma consulta rápida. E aí o que ele faz? Né? O que ele faz? Ele vai o seguinte,
Ele vai só nos testemunhos, ele faz duas coisas muito rápidas. A primeira, ele vai só na sombra do principal. Porque aí na sombra você pega uma ou duas informações, assim, você pega uma informação, esse é o problema que você tem, não sei o quê. E aí você tem que tomar muito cuidado com aquela que eu chamo de conversa fria, né? Porque às vezes a pessoa fala uma coisa muito adjetiva, uma coisa muito genérica, você, eu acho que eu me encaixo nisso aí. Não é assim. Você tem que aquilo tem que se encaixar totalmente assim, tem que se encaixar totalmente em você com justificativa e explicações. Não pode ser alguma coisa que aparece, passou perto aqui. Não é assim. Não caio nessa conversa fria. Então a pessoa vai lá, vai só pela sombra. É isso aqui. Aí o cara gasta um minuto para falar isso para você. Tem outros que vão só no testemunho, porque é fácil. O cara fala testemunho 1, testemunho 2. Não, tá aí. A gente vai no testemunho 2. Tá aqui. Já entendi, é esse aqui. Aí ele fica ali falando para você só do testemunho 2, que é aquele problema em detalhe. E geralmente é o que você se identifica ali. Nesses dois aqui, principalmente no segundo, né? Ou no primeiro, tá ali a grande coisa para falar, são as coisas mais imediatas. E ele fica ali perdendo aqueles 5, 10, 15 minutos falando desse odor no máximo. E terminou a consulta, tá bom, já temos os zebós. Depois disso, né? Ou antes, na verdade, antes de ele falar, ele tem que tirar os zebós, mas os edus que saíram, os zebós não são relevantes. Ele vai tirar lá o que tem que fazer, o negócio. Daqui a pouco eu falo de zebó. Vou falar de zebó daqui a um minuto, tá? Ok? Então você tem que tomar muito cuidado, que às vezes o cara se fixa nesses dois aqui, tá falando dessas coisas aqui, não te explica de quem. Ele não te mostra, eu estou analisando aqui, papá, que ele não te mostra ali naqueles que saíram o que ele está falando. Ele fica falando, e você se acha ali. E o que os babalôs que não têm experiência, que não têm conhecimento fazem? Fogem do principal. Fogem do principal como o diabo foge da cruz. Por quê? É a interpretação mais complicada, mais complexa, que diz aí a sua situação em geral, que entende de fato o que está acontecendo e permite ele, usando o do principal, o irê, o ibi que a pessoa está passando e o testemunho, ele permite dar um quadro grande, amplo das coisas que você precisaria saber, porque o fato está passando aquela informação. Para você fazer essa análise com o do principal, a consulta fica muito mais longa, você tem que falar muito mais coisas, tem que ler histórias, versos e tal, e às vezes os caras se fixam lá. Então você pode estar fazendo consulta em FA, o cara usa 2 ou 2 como se fosse um jogo de búzios. É isso aqui que está acontecendo, vamos fazer aqui um zebozinho para resolver, acabou. O cara vai lá no probleminha do segundo testemunho, tá certo? Né? Então, tome cuidado com o que acontece. A outra coisa são os zebós. Depois que faz isso tudo, você tem, tem zebós aqui. Aí você pensa, é o seguinte, se não fizer os zebós, você será condenado, o babalô será prejudicado, a sua vida vai acabar. Olha só, a minha opinião sobre essa história de zebós. São opcionais. Você faz se quiser. Em consulta presencial, na qual você está ali, o Odu foi sacado, não sei o quê, a informação já veio para você, está ali, o babalô passou. Não tem nada que impacte o babalô com você presente ali. Teria, por exemplo, se você não tivesse presente e ele estivesse fazendo um dos raros motivos de jogos que a pessoa não está presente. Mas estando presente, isso aí passou, tá certo? Os zebós são opcionais, não fiquem fixados. Eu fiz agora, se eu não fizer aquilo, minha vida será desgraçada. Não será desgraçada. A sua vida vai continuar como está hoje, tá certo? Se ela está boa e você não conseguiu alavancar mais, vai continuar como está, você não vai ter alavancagem. Se você está com aquele problema com a negatividade, você vai continuar com a negatividade até ela ser superada. Às vezes tem problemas que o tempo resolve, né? Tem coisas, negatividades que ele está passando, situações que vão ser dissolvidas. Você pode estar numa situação muito ruim nesse momento e com o passar do tempo aquilo se dissolve ou piora. Aí não sei, aí depende de cada problema, tá? Mas o objetivo de uma consulta não é tirar ebó, não é tirar oferenda, não é tirar nada disso. É falar para você isso aqui. E eu como eu falo sempre aqui, ebó não resolve o problema de ninguém. Se fosse isso, todo mundo não tinha problema nenhum e os babalôs estavam completamente ricos e prósperos. E não é verdade, só tem babalô fudido por aí, né? Tá certo? Às vezes o cara não tem onde ficar em pé. Mas é isso. Isso está errado? Não. Olha só. Não existe nada em Fá que diga que o babalô vai ser próspero e rico. Pelo contrário. Se você achar babalô próspero, rico, opulento, com carros, terrenos e bens assim, eu ficaria com o pé atrás, né? Porque não é o que tem nos versos de Fá. Não tem essa figura desse babalô com essa situação toda assim. Pelo contrário, sempre luta com muita dificuldade para superar, consegue aqui um confortozinho básico ali, né? Tá certo, né? E geralmente nas histórias de Fá, quando o babalô tem alguma prosperidade, nunca é
ganhando dinheiro dos consulentes. Nunca. É sempre assim, ele ganha um cargo, aí tá, então assim, é alguma coisa colateral, ou com comércio, alguma coisa que ele ganha, mas não é. Então assim, ele nunca fica rico, fica com dinheiro através do dinheiro que ele cobra das pessoas que o consultam. É isso que está em fato, tá? Isso que está nos versos, lá no conjunto inteiro de versos, é esse exemplo. Entendeu? Não é que não, né, como eu falei, não é dizer que não diga que existem histórias de dúvida que o Babalô não fique próspero, que bem, mas ele ganha presentes, ele ganha carga, ele ganha função lá no negócio. Então, assim, é sempre uma coisa lateral, tem que prestar atenção. Ele não é com o dinheiro que ele captura das pessoas. Pelo contrário, sempre que tem essa situação, ela é mostrada no sentido negativo, tá certo? Bom, então, só encerrando, já falei do EBOC, é opcional, você faz se quiser, esse problema é seu. Tá? E eu falei também que ele não resolve o problema de ninguém. O que resolve é o mais difícil de tudo, né? É a mudança de atitude que você é obrigado a fazer para você resolver os seus problemas baseados. E esses odus trazem mensagem. Então é isso que ele tem que te falar, fulana, seja assim, mude, faça de outra maneira para você fazer. Isso aqui só dá assim, te dá um empurrão. Tira os problemas, papapá, mas aí é o seguinte, se você não mudar a forma como você é, se não mudar como você age, você vai trazer aquilo tudo de novo ou perder aquelas oportunidades de novo. Você tem que obrigatoriamente mudar a forma como você é, que você age errado, que o Babalô vai lhe orientar. Tá? Então, essa é a coisa principal. Então, o IFA é baseado nisso. Orientação de comportamento, ações, atitudes das pessoas. Os ebócios podem dar um auxílio. Então, finalizando, já acabou. Isso assim, o que você, se você chegar e sair de uma consulta com a anotação de o Odu que saiu, o desenhozinho do Odu que saiu, os dois testemunhos, tá certo? Se foi Ire e Bi, qual Ire e Bi que saiu e qual o detalhe ali de quem trouxe ou quem removeu, não importa, da forma que ele anotar, com esse papelzinho anotado com essas coisas aqui, você pode pegar aquilo ali e mostrar para qualquer outro, conheceu outro Babalô, gostou dele, você pode dar uma olhada nisso aqui, o cara pode olhar, com aquilo ali, qualquer um pode interpretar, qualquer Babalô vai interpretar. Então, não deixem de sair com a anotaçãozinha, né, do resultado da sua consulta para que vocês possam posteriormente guardar aquilo como referência, até mostrar para outro, isso aqui a última vez aconteceu isso e tal, ele olhar. Eu espero também, quando você vai mal, você já fez uma consulta anterior, que ele olhe aquilo que saiu para ter algum valor, né? Que não façam como, por exemplo, fazem médicos, né? Ou seja, eu já fui, né, um desses idiotas, eu não confio mais em médicos, acho que os médicos são todos são muito ruins, né? São péssimos, não vou usar muita adjetiva não. Mas a gente vai assim, você vai no médico tal, aí eu faço a idiotice de pegar meus exames anteriores e levar, olha aqui, esse aqui são os exames. Aí o cara olha, tá bom, vamos fazer um exame novo aqui. Não serve pra nada aquilo, cara, não serve pra nada. Nossa, deu uma corrida que a Alexa quase começa a falar aqui. Enfim, era isso, só queria falar isso, só dar essas explicações, espero que seja útil para vocês, né? E tenha sido útil para as próximas consultas que vocês façam, tá bom? Um abraço a todos.